Depois é só achar onde ele está gravando, né, Valério? Isso, ele grava geralmente em documentos ali, mais ou menos. Legal. Bom, pessoal, um bom dia a todos. Essa palestra no meio aí de um feriadão prolongado, mas para a gente não perder a sequência das palestras, né? Valério aceitou o convite muito gentilmente. A palestra dele seria no outro final de semana, mas vamos lembrar que o Pedrão estava com um problema aí de serviço, né? De escala aí de serviço, e o Valério antecipou, está antecipando a palestra dele. Já não é a primeira, o Valério praticamente começou acho que começou, né, Valério? A sequência de palestras no Ergo, o Valério foi o cara que começou. Então, Valério, agradeço enormemente aí a tua gentileza, né, de atender a minha solicitação. E antes de te passar a palavra para você fazer as tuas considerações iniciais, vamos falar sobre uma novidade. E eu estava conversando com o Valério durante a semana, o Valério me sugeriu, falou assim, Wilson, que tal a gente ter mais uma atividade? Nós já temos 2 atividades que estão consolidadas, que são as palestras do domingo e são os torneios que o Rafael faz. E se a gente pudesse ter mais uma atividade, eu achei a sugestão do Valério super boa e fiquei pensando, falei, mas o que a gente poderia fazer que não sobrecarregasse, né? Aí liguei para o Rafael, começamos a conversar, o Rafael deu uma sugestão muito interessante e eu quero passar a palavra para o Rafael que ele explica a sugestão dele. Bom dia, Rafael. A palavra está com você. Bom dia. Beleza. Bom, então nessa linha, né, para a gente ter mais uma atividade, eu acho que o Wilson tinha sugerido primeiro, acho que alguém tinha sugerido mais uma palestra, né, mas eu acho que do jeito que a gente está tocando já está bem interessante, já tem uma palestra na semana e concentra o tema no domingo, acho que fica mais bacana, né, e não colocar muitas palestras, eu acho que vai acabar ficando mais complicado de achar palestrante. Então, acho que um tema que é bem bom da gente tratar é a questão de análise de partida, que ele não tem nenhuma tarefa, nenhuma atividade ainda com relação à análise de partida, né? E aí, para linkar com o torneio, a gente podia fazer uma atividade onde a gente analisa as partidas do torneio da semana. Então, a ideia que eu e o Wilson pensamos seria na quinta-feira, às 19 horas, seguindo a mesma linha dos torneios, né? Então, o torneio na terça e na quarta, às 19 horas. E daí na quinta a gente faria uma análise das partidas que aconteceram na terça e na quarta. Claro que não dá para fazer análise de todas, né? Mas aí a gente selecionaria algumas partidas. A primeira proposta seria com o Daniel Leite, né? A gente precisa conversar com ele ainda bem, né? Mas se alguém quisesse dispor também, a participar junto, né? E aí o Leite, no caso, selecionaria, ou a gente propõe para ele algumas partidas, né? Imagino entre 1 a 4 partidas, dependendo do nível da partida, o quão profundo vai ser a análise. E aí em torno de 1 hora também de análise, né? Então seria uma atividade bem parecida com o que já está acontecendo na terça, na quarta os torneios, e daí na quinta ficaria na sequência. Eu acho que vai trazer aí uma atividade bem bacana também, que dá para a gente utilizar a mesma sala da reunião que a gente já usa durante os torneios. Então o link já está no site, já está bem fácil de acessar. O Leite consegue compartilhar a tela dele. Então, hoje a gente já faz de vez em quando uma análise informal ali, né, na terça e na quarta. Mas acho que seria legal a gente formatar isso para deixar bem bonitinho também, né, bem organizado. Quem sabe até gravar, né? E acho que essa seria a atividade. Quer falar alguma coisa, Wilson? Não, pode concluir. Então, só concluindo, né, acho que seria a ideia da atividade é que a gente possa trazer mais pessoas, mas também aumentar o nível também do jogo, né? A gente já tem a atividade de praticar, tem a atividade das palestras que são bem abrangentes, nem sempre é tema de jogo, né? A gente fez várias palestras sobre temas mais abrangentes e daí na quinta seria um momento para a gente tentar desenvolver mais o jogo, né? Acho que é bem válido como clube. Beleza? Então, se todos concordarem, começaria já na quinta que vem. Eu vou dar todo o suporte ali, mas a ideia é que o Daniel seja o grande anfitrião aí da atividade. Bacana. Excelente. Rafael, eu agradeço de novo, né, tua sugestão. Eu achei a sugestão brilhante.
porque, primeiro, a gente valoriza uma coisa que já está acontecendo, que é a Copa de Irene. Está sendo produzido um conhecimento ali na Copa de Irene, né? Que são as partidas que são jogadas, gravadas, né? Então, a gente tem o material para analisar, e aquilo que eu falava com o Valério um pouquinho antes de começar a gravação, né? Que a análise de partidas é fundamental, né? Para que a pessoa melhore o nível, né? Eu conversei com o Leite já, adiantei já a questão com ele, ele disse que topa, né? Fazer essa análise, né? E então eu acho que a gente tem tudo aí para começar na quinta-feira essa nova atividade, né? Que a gente vai disponibilizar aí para os frequentadores. Então, de novo, Rafael. Só um detalhe, lembrando que a gente tem, tá no site também, né? Mas a gente tem um acervo já de 2.150 partidas, só da Copa Alexandre de Irene. Então, são partidas aí, um número bem grande, então dá para fazer uma análise bem bacana, até se for de partidas anteriores, né? E uma outra proposta que a gente conversou por cima, né? Mas a ideia é que a gente possa utilizar esse acervo para fazer um perfil dos jogadores, né? Então, pegar um jogador como o Daniel, por exemplo, dá para ver aberturas mais jogadas, estilo de jogo, aonde ele mais falha, aonde ele mais acerta. Então, essas análises vão ajudar também a entender o perfil de cada jogador. Perfeito. Eu acho que, show de bola. E vamos lembrar aí que o Rafael vai fazer uma fala, né? Disso um pouco mais para frente. Eu não estou marcando, nem estou deixando ele livre para ele escolher a data à medida que ele tenha o material pronto, né? Então, só antes de passar para o Valério, só vamos lembrar. Domingo que vem a palestra do Pedrão. Na próxima, a palestra do Salles sobre o livro. E acertei com o Albert agora, xadrez e matemática na sequência. Dia 27, né, Valério? 27. Dia 27, então temos as palestras do mês, tudo fechadas, e depois a gente vai abrindo para outras e tal. Né? Inclusive, eu gostaria de ter, quem quisesse falar sobre, sei lá, meu campeão mundial favorito, por exemplo, né? Não vou pedir para o cara falar sobre todos os campeões mundiais, que é uma sacanagem, né? Mas, de repente, a pessoa escolher o campeão mundial que ela mais se identifica e fazer uma fala, também poderia ser legal. Valério, estou falando demais, meu caro, muito obrigado de novo aí por estar atendendo essa solicitação, né? E a palavra está com você, meu caro. Beleza. Bom dia a todos aí, pessoal. Agradeço a participação aí. Vai ser uma atividade. Vocês vão aprender muita coisa interessante hoje, porque a tecnologia, ela, principalmente numa área tão poderosa e tão próspera como é o xadrez, né? Ela veio para ficar, né? Então, eu recordo de quando eu era pequeno lá, começava a jogar xadrez com 12 anos, né? O meu avô comprava os livros de xadrez e aí você tinha os diagraminhas de táticas, né? E tinha que resolver no tabuleiro mesmo ou em 2D ali. Então aquilo era era mais difícil, né? Ainda é mais difícil, mas com os softwares hoje essa tarefa fica bem interessante. Eu gostaria de iniciar com um conceito, né, que é o conceito de tática, né? Que a gente fala tática. O que é a tática, né? Como que a gente conceitua a tática? É interessante que, assim, existem muitos conceitos, né? Existe tática militar, existe tática no jogo de futebol, mas no xadrez, como é que ela se desenvolve, né? No xadrez, o que chamamos de tática é um movimento que o enxadrista, né, o jogador faz num curto espaço de tempo, porém com uma eficiência notável, né? E a tática também é usada com grande importância, né, para a derrota ou para a glória do jogador, né? Então, a tática no xadrez é sempre usada quando existem várias possibilidades de fazer jogadas e essas jogadas são combinadas. E consiste também em pensar em diversas possibilidades de movimentação de peças em uma determinada sequência de jogadas, algumas vezes forçada, né? Visando sempre capturar o rei, né, dar checkmate ou ganhar material, enfim, finalizar o jogo. E hoje, esse software que eu vou apresentar para vocês, que é o CTArt 6.0, né? Esse software, a primeira pessoa que me ensinou a usar esse software foi o meu amigo Bolívar, né? Bolívar Gonzalez. Ele estava me treinando, ele falou, olha, eu vou te passar alguns programas aqui para fazer esse trabalho mais fácil para você. É impressionante, pessoal, porque assim, enquanto eu usava assim os livros,
Ele falou, de quanto tempo você leva usando o diagrama e quanto você faz no computador. Né? Então, eu comecei no computador, né? Eu falei, olha, vamos lá. Meu, é 1/10 do tempo, pessoal. Enquanto você resolve 10 problemas ali num material impresso, no computador ele diminui assim drasticamente, tá? E hoje o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Esse aqui é o software CTArt 6.0, né? Eu comecei no 4.0, né? Aí ele tem a versão 5.0 e a versão 6.0. Uma pergunta que todos fazem é assim: quantos diagramas tem o software, o CTArt, né? Quantos diagramas ele tem dentro dele, né? Qual que é a quantidade de materiais que ele tem dentro dele? O software CTArt 6.0, ele tem hoje 10.200 diagramas de problemas, de estudos, problemas, combinações, 10.200 diagramas. É muita coisa, pessoal, para estudar. Você fica 3, 4 anos ali, não esgota, né? Tanta coisa que tem. E como é que funciona esse software? Bom, ele tem uma interface bastante simples, né? Bastante amigável. Então, ele tem aqui no Home, ele tem aqui o aprender, o jogar, testes, tem o book, né? Que ele tem uma série de coisas, inclusive aberturas. E tem os cursos, né? Cursos, o elo rating, o histórico e as estatísticas em que você foi resolvendo. Aqui no cursos, é interessante, né? No courses, em inglês, que ele tem aqui o CTArt, combinações de mate, combinações elementares, tática para iniciantes, né? Que, por exemplo, esse é um software da Convecta, né? Da Pesca Convecta. Então, ele é um software poderoso, ele é russo, né? Então, ele começa num nível ali, ó, do rating 200 até o rating 1400, para não desestimular aqueles iniciantes no xadrez, né? Depois ele tem o xadrez táticos, Tactic Art for Beginners, que é o rating de 1400 a 1600, e tem o CTArt 6.0, que vai até 2400 de rating. Ou seja, teoricamente você conseguiria atingir de rating de problemas aqui 2400, tá? O que é CT? Né? CT é Chess Training, né? É CT Art, né? Chess Training Art, artísticos, né? 6.0 são as versões que ele vai colocando, tá? E o que eu escolhi aqui para a gente trabalhar hoje? Bem interessante, eu coloquei aqui, ó, nesse software CTArt, você tem assim, ó, uma gama imensa de temas. Você tem a aniquilação da defesa, distração, ataque descoberto, ataque na primeira fila, raio-x, intercepção, bloqueio, promoção de peão, enfim, perseguição do rei, geralmente, né? Chess Tactics arte para avançados, né? Você começa a fazer combinações assim que terminam em 27, 28 lances, uma coisa absurda, assim, sabe? E níveis de dificuldade, né? Você tem aí os estudos, os níveis, é material que não acaba mais. Você fica 2 vidas aqui e não esgota o programa. É muito legal, tá? E aí você tem também, dentro de cada um desses temas aqui, ó, por exemplo, destruição do abrigo do peão, né? Você tem vários subtemas. E cada um deles com uma quantidade imensa de diagramas. Alguns chegam até a ter 300 diagramas de estudos. Então, é um software muito, muito completo. Hoje, a gente vai trabalhar com aniquilação da defesa. Basicamente, a aniquilação das peças que defendem outras peças. Sabe o que é interessante na tática, pessoal? Quando você estuda tática, e você estuda por temas, você sabe mais ou menos aonde que você tem que ir. Então, a gente olha esse diagrama aqui, tá? Tá sem áudio. Agora voltou. Eu apertei aqui sem querer, desculpem. Esse é um dos primeiros diagramas do aniquilação das peças defendidas por outras peças. O que é interessante dentro do CTArt é que ele tem uma coisa chamada counterplay, que é o contra-ataque, né? O que acontece no contra-ataque? Ele é o mesmo diagrama, porém jogando as pretas, porém jogando as brancas, sabe? Inverte a situação. Então, nesse primeiro momento aqui, jogam as brancas. Como é que você sabe que jogam as brancas? Está escrito aqui white to play, e aqui no diagraminha ele tem um sinalzinho branquinho, tá?
Então, por exemplo, jogam as brancas. Qual que é a sequência das brancas aqui? Tomar, tomar, tomar. Acabou. Né? Então, você eliminou a defesa. Né? Se você for ver aqui, ó, esse bispo defende essa torre, tá? E esse bispo defende essa torre. Então, você já vai pegando o jeito. Counterplay, o que ele faz? Ele inverte o tabuleiro. Aí você está vendo sob a perspectiva das pretas. Aqui tem um sinalzinho preto. Quem que joga? Jogam as pretas. Então, o que ele faz? Come, come, come. E acabou o problema. Você vai para o outro diagrama. Então, você vai assim, ó, acostumando, uma coisa que o grande mestre Gilberto Milos e o grande mestre Rafael Leitão ensinam para a gente nos cursos deles, enfim, nas técnicas, que é o conceito de patterns. Patterns, em inglês, são os padrões de jogo. Né? Você vai identificando, o teu cérebro, ele vai construindo as trilhas, né, de problemas. Então, o xadrez, ele não é reativado o tempo todo. Você não chega a pensar 100% em xadrez. Vocês lembram aquele conceito na informática de cookies? Né? O que são os cookies? São pequenos programinhas, pequenas imagens e tal, que quando você acessa um site, ele acessa muito mais rápido, porque ele já tem as trilhas ali por onde caminhar. Se toda hora você limpa isso, zera, aí ele carrega durante muito mais tempo. Uma analogia é o que acontece com o nosso cérebro. Então, quando você usa a tática no xadrez, você já sabe mais ou menos os padrões táticos. Né? Então, um grande mestre, um mestre internacional, um jogador forte, avançado, ele já sabe mais ou menos como é que usa isso. Vamos lá. Open Next Task. Né? O próximo. Nesse aqui, o que a gente observa? Observa que o cavalo preto defende a torre, e o cavalo branco defende a torre. Quem jogar primeiro, vence a partida. Então, brancas comeu, né? Acabou. Counterplay. Ele usa a mesma posição, né? Então, você começa, o teu cérebro, ele começa a ver o jogo sob duas perspectivas, tanto do branco quanto do preto. Isso é muito importante. Uma coisa que o grande mestre Evandro Barbosa ele chama, que você tem que sempre esperar o melhor lance do teu adversário. Nunca esperar o pior. Ah, vou ganhar rapidinho. Não, o jogador honesto ali, ele sempre espera o melhor lance. Então, esse aqui é a vez das pretas, a mesma sequência. Comeu, né? E começa a desenvolver um padrão. E aí ele começa fácil, né? Aí ele começa, ó, esse aqui você já começa a olhar assim, você analisa. Primeira coisa, como é que a gente analisa uma posição de xadrez? A primeira coisa, o desenvolvimento das peças. Ó, todas as peças estão desenvolvidas, perfeito. Estão atacando, estão com posições bem fortes. Segunda coisa, a posição dos reis. Os dois reis, né, tecnicamente eles estão protegidos, as torres estão jogando, umas mais que outras, né? Enfim, e aí que a gente conta a quantidade de peças. Né? Que as pessoas começam a falar, não, vamos começar pela quantidade de peças. É inútil. Primeira coisa, você tem que ver se tem possibilidades de ataque. Né? Então, o que a gente observa aqui? Ó, existe uma dama e um bispo atacando diretamente o ponto G7. E esse ponto G7, ele é defendido por quem? Pelo cavalo em E8. Eu tenho uma peça que pode capturar esse cavalo? Tenho. Qual? A torre. Então, qual que é o nosso tema? Aniquilação das peças que defendem outras peças. Esse cavalo defende o ponto G7, que está sendo duplamente atacado pelas brancas. Então, eu vou, comi, e depois, checkmate. Ó, aí ele diz assim, o teste foi completado em 38 segundos. Né? Counterplay, né? Contra-ataque. Quando a gente coloca o contra-ataque, ele coloca a mesma posição, só que do lado das pretas. Quando você olha essa posição do lado das pretas, ela é um pouquinho mais complicada. Né? Por quê? Porque as brancas estão atacando, estão ameaçando o mate em G7, tirando o cavalo D8, e aí eu preciso atacar, e esse ataque tem que ser na base do cheque. Então, eu começo. Cavalo H3. Opa! Ele não comeu a peça para que eu comesse o cavalo. Então, o que eu faço? Aí ele coloca aqui, ó, clique aqui, né, para você ver a variação desse lance, né? Se ele come, o que você faz? Você come, né? Aí ele coloca a torre na frente, né? Ele coloca uma torre aqui na frente. Opa, desculpem. Ele coloca... Essa é a posição. Ele comendo, né? Você come... Opa, vez de que... Aqui ele coloca, ó, você está fazendo um lance errado, né? Coloque na posição e ele coloca a posição mínima
ali uma posição mini para você poder resolver a questão. Tá? Então, você vê, primeiramente, você come essa peça, come e resolve. Variação final. Então, clique aqui para continuar. Tá? Então, comeu aqui, comeu ali, variação final. Legal. Comeu, checkmate. Então, retorne ao... E ele vai te ensinando, né? Ele vai te ensinando. Então, nessa posição aqui, ó, se você come a peça aqui com cheque, é mate, tá? Então, vamos retornar ele no começo. Então, cheque, né? Ele falou, ó, primeiro esse bispo aqui. Você dá um cheque. Calma aí, pessoal. Tá dando um bug do milênio aqui, só um pouquinho. Cheque. Tá? O rei foi. Dama comeu. Se peão come, bispo come com mate. Tá? Só que não foi isso que aconteceu. Quando a dama come, ele coloca a torre na frente. Tá? Você vai comer, aí come aqui, e aí você organiza a festa do jeito que você quiser para jogar a partida aqui. Você já está com material a mais aqui, né? Então, o que acontece? Esse é um lance, para as brancas você tem uma sequência, e para as pretas você pode ter uma sequência diferente. Ele faz essa aniquilação da defesa, e aqui, ó, do lado, ele coloca as anotações. Se você for ver aqui, ó, ele tem um painel que ele tem o Navigator e tem o Notation. No Notation ele vai dizendo as variantes que você tem que jogar e vai construindo o conhecimento da partida. Tá? E aí você consegue visualizar. Esse problema é bem interessante, né? Porque ele tem defesa, né, da posição, e você consegue usar ele de uma forma bem interessante ali, né? Agora aqui, ó, vamos para o próximo. Nesse diagrama, você começa a entender assim, ó, primeira coisa que você tem que visualizar, tanto as peças brancas quanto as peças pretas, elas estão em posições de muito ataque. Então você vê, essa torre está bem posicionada, tem uma coluna para a torre, tem uma dama atacando o ponto F7, tem um peão em E6 protegido por bispo. Todavia, você tem uma dama em G2 e tem um bispo em G7 e tem um cavalo que rapidamente ele pode ir para C4 ou D3. Então, a combinação ela tem muito a ver com o tempo, né? Com o tempo em que eu uso para jogar. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve uma questão como essa aqui? Primeira coisa, eu tenho que eliminar a defesa, que é o meu tema, para atacar F7. Então, comi aqui, comeu ali, dama cheque, cheque mate. Então, completei o exercício. Counterplay. Para as pretas, é um pouquinho mais difícil a situação. Por quê? Porque ele cria uma situação bem interessante. Mas o que você tem que observar? Que com esse cavalo aqui, ó, você consegue fazer um cheque descoberto em C4 ou D3. Vamos ver como é que fica? Vamos sacrificar essa dama aqui em B2. Sacrifiquei, é forçado a comer. Cavalo cheque, duplo e descoberto. Aonde que seria o mate aqui? Em A3, né? Cavalo A3, cheque mate. É um problema lindo, pessoal. Lindo demais, assim, sabe? Então você começa a perceber que ele vai iniciando, ele é bem didático, ele é bem docente, esse sistema do Convecta aqui, né? Do Pesca, do CT-Art, porque assim, ó, ele vai pegando e você vai assimilando aos poucos e ele vai iniciando o grau de complexidade, tá? Vamos ver um outro programa aqui, um outro diagrama. Então você começa a observar. Nesse diagrama, fiquem à vontade para manifestar alguma coisa, tá, pessoal? Fiquem bem tranquilos. Nesse programa aqui, ó, você começa a ver, nessa posição, desculpe, você tem uma dama muito malandrona, tem uma torre muito malandrona e tem uma posição em H1 aqui que pode rapidamente fazer mate, né? Gerar um mate. Então você tem que olhar a posição como um todo e ver, ó, tem um peão em G6, tem o da mate, então jogam as brancas. Vamos ver no counterplay como é que ele faz isso, né? Cheque, tal. Aí você olha, poxa, se eu der cheque em H8, o rei, né, foge para E7, eu não consigo comer o peão de G7 e depois capturar essa dama, porque o cavalo defende. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar um cuidado que essa sequência tem que ser forçada com cheque. Dando cheque, aí eu consigo realizar o meu tema rapidamente. Tá? Então, ganhei
uma dama aqui na posição. Aí vamos fazer o diferencial. Olha só que legal. Quando você tem uma única possibilidade aqui de ganhar de pretas, tá? Que é dando cheque em H1. Rei em H1, cavalo G3, a torre não pode comer porque ela está cravada pela dama. É genial. As pessoas que bolaram esses sistemas assim de counterplay foram muito, muito bem sucedidas, porque eu achei elas assim fascinantes, porque você consegue ver dos dois lados, né? A mesma posição de duas formas. Vamos ver mais algumas. À medida em que a gente vai evoluindo na resolução, ele vai aumentando o grau de dificuldade naturalmente. Vamos ver um outro aqui, ó. Ó, esse aqui, ele já não é tão mais simples do que aquele, tá? O que a gente observa? Ó, você tem uma dama aqui, um cavalo, uma torre, né? Vamos ver se esse tem alguns diagramas eles não têm contra-ataque, tá? Eles são só tem um vencedor. Então o que acontece? Eu posso capturar esse cavalo com essa torre, dar um cheque e depois voltar. Vamos ver como é que sai? Foi. Clique aqui para ver a variante. Aí ele coloca aqui, cheque, cheque. Beleza. Ganhei uma peça. A posição não era de mate, era de ganho de peça apenas, né? Então eu fiquei com uma torre a mais, tá? Então nessa posição aqui, ó, ele não diz para você se você vai. Essa, por exemplo, não tem o counterplay. Ele não tem um lance que você tem, porque as peças, a branca está com uma qualidade a mais, porém está com 3 peões e o preto tem 5 peões, né? Então é comer, comeu, cheque, veio e acabou a posição. É assim que ganha, né? Simples assim, tá? Ele tem um recurso aqui, ó, que é chamado 5x5, que ele simplesmente pega um diagraminho à parte do tabuleiro e explica para você só forçar o pensamento naquele ponto, né? Então, se eu coloco 5x5, o que ele fala? Olha, Valério, o que você tem que fazer? Você tem que comer esse cavalo, né, com essa torre, e à medida que sai, ele termina ali. Então, aí você, opa, então é só isso. Porque o que acontece? Muitas vezes, o nosso cérebro, a nossa mente, ela está focada naquela quantidade imensa de peças distribuídas em 64 casas. Mas se você reduz um pouquinho, você consegue enxergar melhor, tá? Vamos para um próximo. Tá indo bem, o tempo tá indo bem. Ó, esse aqui já é um problema bem interessante. Quando você começa a resolver problemas de xadrez, você começa a observar o quê? Né? Que começa a você enxergar mais coisas. Vocês recordam, pessoal, daquele filme Matrix? Quando o Neo ele consegue enxergar as linhas de comando da Matrix, né? Então, assim, ele tinha lá as pílulas da verdade e a pílula de voltar para onde ele estava, né? A pílula azul e a vermelha. A vermelha dava a realidade e a azul deixava ele como ele na ilusão lá. Né? Quando ele entrou na Matrix lá com os rebeldes, tem uma cena que ele começa a enxergar a Matrix como ela é e ele vê as linhas de comando caindo assim. É basicamente o que acontece quando você resolve combinações. Você vai começando a treinar o teu cérebro, ele vai começando a ficar bom. Você olha isso aqui, ó, o que você vê? Você vê que essa dama, ela pode chegar rapidamente aqui, 2 torres, o rei não tem como sair. Porém, você vê um peão G6, torre aqui, você já começa, opa, tem alguma coisa legal aqui. Vamos pensar um pouco mais? Se eu jogo minha torre em F7, né? O que acontece? Ele comeu, certo? Pô, essa dama, ela está protegida por quem? Pelo cavalo. E se eu elimino essa defesa? Eu volto para cá. E se eu jogo a minha dama, ó, aqui, e depois eu volto para cá, completei a tarefa. Tá? Então, o ganho aqui é material. Vai dar mate em algum momento aqui, mas não é o caso agora. Agora o counterplay é show, pessoal. Porque ele começa a olhar assim a posição, tá? E tudo aqui em cima do preto. Aí ele simplesmente sacrifica a torre, tá? E depois ele lança a dama aqui, cheque mate, tá? Você começa a enxergar as posições dos dois lados. Numa combinação, na tática, importa muito a ordem dos lances, né? Como tem na matemática lá, né, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto.
No xadrez altera muito. E eu vou mostrar um problema, acho que é o próximo, que vai mostrar para vocês como se você fizer um lance que também ganha, porém ele dá um contra-ataque e você pode complicar a tua vida ali quando é muito simples. O Fischer, ele tinha uma frase muito clássica, assim, eu não vou conseguir reproduzir, né, naturalmente, mas o Fischer, ele dizia assim, ó, se você pode eliminar um problema, por que você vai criar um? Né? Então isso acontece muito no xadrez. Sabe aqueles jogadores meio sádicos? O jogador assim, meio cruelzinho, né? O jogador, não, calma aí, deixa eu, né? Fazer uma situação, fazer um prêmiozinho de beleza. Não faça isso, porque muitas vezes esse prêmio de beleza custa caro, né? O Yasser Seirawan, ele tem um livro de tática e estratégia que ele fala, olha, não tenta cozinhar, não tenta fazer bonito na partida. Vai lá e resolve e elimina a situação, porque às vezes uma condição dessa cria uma confusão muito gritante. Então, é jogar e já encerrar a partida, tá? Bonito esse, né? Eu achei bem legal esse probleminha aqui. Valério. Opa! Só um comentário que até agora tô adorando todos esses problemas, principalmente que você consegue ver a visão dos dois lados, né? Acho muito interessante esse tipo de estudo. E só um comentário que o Rafael fez aqui no chat, ele falou assim, geralmente se recomenda só fazer o primeiro lance quando ver a linha toda. O que pensa a respeito? É verdade. O que acontece, né? O xadrez, você tem... Dificilmente você consegue fazer isso numa partida blitz, né? Porque o blitz, ele te dá, assim, uma série de possibilidades. E você começa a ver a linha toda, se você tiver tempo, né? E às vezes começa a acontecer aquilo que o Kotov chama de árvore de lances candidatos, né? A árvore de análises. Aí você, poxa, mas se eu fizer isso, ele tem aquilo e tal. Muitas vezes, no xadrez, quando você já tem basicamente os padrões, é importante ver. Mas assim, ó, você tem que dar uma arriscada de vez em quando. Você tem que dar uma de Shirov, uma de Mihail tal, e tem que fazer, porque muitas vezes você não tem o tempo necessário para isso. Seja no xadrez rápido, convencional até tem, né? Dependendo de como é que você esteja na posição. Mas é importante. Agora, se você não enxerga a linha toda, né, até o final, e você percebe que isso vai te dar um ganho lá na frente, intuitivamente, às vezes é importante você arriscar. Se você for desse estilo de jogo, né? O Tal, por exemplo, ele arriscava. Ele ia lá e ele percebia. Por quê? Porque quando você arrisca um lance na tática, sabe o que você ganha também? Você ganha tempo. Porque daí o teu adversário tem que pensar, né? E se você está numa partida blitz, isso é um recurso bem importante também, né? Você joga, vamos dizer assim, entre aspas, o problema para o adversário, né? Justamente. Você tira a batata quente da tua mão, agora é você que tem que pensar. E muitas vezes, esse tem que pensar, ele não encontra a linha certa e ele se complica ali na posição. Boa técnica, vou anotar essa para os próximos. Excelente. Diga, querida. Não, e achei muito importante, né? Entendi o que o Rafael colocou, né? Claro que numa situação ideal, né? A gente deveria poder calcular tudo, mas muitas vezes o ideal não é execuível, né? A gente não tem tempo. E é impressionante como as pessoas erram, né? Quando você está perdido numa posição e você complica para cima do adversário, estou pensando em xadrez de clube, né? Estou pensando em xadrez de grande mestre, né? Mas quando você complica para o adversário, é impressionante como eles erram. E a partida, que era uma partida morta, acaba se tornando viva de novo, né? Vocês sabem, o jogador... Até o Rafa, se quiser comentar depois, fique à vontade aí, tá? Quero fazer só um comentário, né? Realmente, Sim. Quando a gente resolve o problema, a gente tem tempo à vontade, né? Então, realmente, às vezes é legal, antes de fazer qualquer lance, você tentar, sem tocar no tabuleiro, enxergar todas as linhas e só fazer o primeiro quando você já viu o arremate. Mas o legal de treinar problema assim e ir meio que na intuição, é que a intuição também se treina, né? Porque é o que você falou, num blitz você tem que ir no embalo ali, né? Você tem que conseguir achar o lance bom sem ver tudo, né? Não dá tempo de ver tudo. E isso é muito treino, né? É treino de intuição. Às vezes o pessoal acha que não é algo que se adquire, mas é assim, né? É algo que, conforme resolvendo probleminhas assim, melhora muito a intuição. E vocês sabem qual o jogador que é super grande mestre nesse item? É o Magnus Carlsen. O Carlsen, ele é um jogador extraordinário nesse aspecto, porque ele ensina assim, ó, quando a posição estiver igualada
Eu tenho um livro do Magnus Carlsen chamado Carlsen, o Mozart do xadrez, né? Então, o que acontece? O mestre dele, o norueguês lá, Agardstein, Simon Agardstein, uma coisa assim, ele ensinou o Carlsen, olha, quando você estiver inferior ou estiver próximo de estar perdido, você faz o seguinte, passa toda a decisão mais complicada para a mão do adversário e começa a fazer lances difíceis. E é isso que ele faz, né? E muitas vezes ele tem um êxito absurdo. Às vezes o final está empatado. E ele começa a dinamizar, ele começa a ir para cima do adversário. E aí o adversário fica naquela pressão, sabe? Ele começa a se, né? E ele começa a errar, aí o Carlsen vai lá e arremata a partida. Então é uma técnica, né? O próprio Kasparov, ele fazia muito isso nas partidas dele. Quando ele via assim que a posição estava complicada, ele pau. Até esses dias alguém colocou um post muito legal do Kasparov ali no nosso grupo, em que o Kasparov dizia assim, ó, a única forma de você jogar com um jogador praticamente perfeito como o Magnus Carlsen é criar problemas para ele o tempo todo, né? Então a hora que você começa a criar complicações, a partida ela começa a surgir outros temas e aquela árvore de análise, aquele poder esmagador que o Carlsen teria, ele não vai ter mais, né? Porque ele já começa, opa, alguém está complicando a minha vida aqui também, né? E às vezes nem sempre essas complicações são visíveis. No informador ele tem assim, ó, posição pouco clara. O Kasparov ele tinha uma frase clássica que ele dizia assim, que as complicações são o meu elemento, né? Então ele sacrificava o peão, ele jogava aquela tarde com o peão isolado ali em D5, ele fazia umas coisas e de repente o cara errava e ele ia para cima. E o maior mestre da história em fazer isso era naturalmente o Mikhail Tal, né? O Tal, porque as combinações dele não são perfeitas, não são totalmente, algumas são furadas. Cara, não fala isso do Tal, bicho, porque assim, ó, quando você coloca isso, pensa que você tem 40 lances ali para cada 2 horas na época, né? Você tinha tempo, você tinha controles e tal. Então não é tão simples fazer isso numa partida ao vivo, né? Porque a partida hoje, você coloca ali no computador, o computador pega todos os erros ali. Mas você está jogando contra um computador? Não, né? Então a tática ela surge exatamente para facilitar essa vida do jogador, né? Vamos ver mais um aqui bem legal. Soraya, se quiser comentar, fica à vontade, tá? Não, por enquanto só estou observando e admirando esses problemas. Então, muito bom esse programa, muito bom. E assim, ó, esse programa, o CTArt 6.0, você consegue comprar ele no site do chessok.com, tá? Chessok.com você compra ele, tá em dólar, euro, não sei qual moeda que eles têm lá. Aqui no Brasil você compra na Clube de Xadrez Online, cxol.com.br, você também encontra. E às vezes você coloca lá CTArt 6.0, ele dá uma lista de sites que você pode comprar por download direto, né, no cartão de crédito esse programa. É um programa fascinante, pessoal. Fascinante. Se eu não me engano, o Joca, ele vende esse programa também, tá? O Joca Joaquim de Deus, ele participa de vários grupos, né, do CXC também. Ele vende esse programa. É só conversar com ele que ele te passa lá as orientações, tá? O aplicativo gratuito que tem na Play Store seria uma versão básica desse programa? O Chess King? Não, tem um CTArt que eu já baixei uma época Isso, na Play Store. Na Play Store, na Apple e no Android, ele tem o CTArt 4.0, que é 2 versões anteriores. Tá. Uhum. É magnífico aquele programa. Uhum. Ele é bem leve e ele é offline, tá? Ele não é online. Você, legal. mesmo sem internet, você consegue atuar. Uhum. O Chess King, ele é uma empresa, né, russa de software de xadrez, que ele tem lá, eu acho que, sem brincadeira, pessoal, deve ter mais de 100 programas de xadrez. Xadrez de Magnus Carlsen, xadrez de Fischer, de Alekhine, só finais, combinações para isso, aberturas e tal. Muito legal, assim, sabe? Coloquem lá na Play Store ou na Apple Store, chamado Chess King. É uma lista imensa ali, sabe? E aí são muito baratinhos. Qual que é a diferença de lá para cá? Né? Como diz a Dilma, de lá para cá, de cá para lá. Né? Qual que é a diferença? O do celular, ele tem ali em torno de 4.000, 5.000 diagramas, tá? Que ele baixa
que o diagrama de xadrez é bem leve, assim, para computadores, né? E o CT-Art que tem 10.200, né? Mais que o dobro, assim, uma coisa bem gigantesca. Mas aquilo ali dá para você treinar perfeitamente. Ele tem a mesma interface. A interface do celular é bem mais bonita. Você usa no iPad, no tablet, né? E no celular. Chama-se Chess King. Vale a pena ver, pessoal. É incrível assim o que o cara conseguiu fazer com programas de xadrez. É muito legal, tá, Soraya? Beleza, já anotei. Já estou no Google aqui procurando. Valeu, Valerão. Nada. Então, esse problema aqui, ó, é um problema bastante curioso, né? Porque, a princípio, parece que só as pretas estão numa situação ruim, né? Parece que a branca está totalmente estável aqui a posição. Então, o que a gente olha? O nosso problema é a aniquilação das peças defendendo outras peças. Então, o que acontece? Essa dama, ela está defendida por esse cavalo, por esse cavalo. Esse cavalo está defendido por esse bispo, e esse cavalo que defende essa dama está defendido por esse bispo e por essa torre. Tá? Então, assim, se eu começo comendo um dos cavalos, né, começo fazendo o lance assim, não vai funcionar, porque esse cavalo defende o outro. Aí ele come de torre ou come de bispo e está tudo certo, não ganha nada. Agora, se eu elimino primeiro essa peça, né, comeu, legal. Aí ele clica aqui para ver uma variante. Tá? Aí ele comeu minha dama. Ele tem a possibilidade, aí eu vou comer com cheque e depois eu retomo com ganho de material absoluto, né? Mas vamos ver a continuação. Aí ele comeu o meu. Se eu como a dama, ele simplesmente come, perdi nada, só troquei peça, tá? E esse cavalo fica no ar ainda. Comendo com cheque, comendo, vem para cá, tá? Fugiu e as brancas ganham. As brancas estão com dama a mais e partida totalmente ganha. Vamos ver o contra-ataque disso? Agora são as pretas que jogam. Para as pretas, a situação é um pouquinho mais complicadinha, mas você consegue enxergar. Tá? Vamos ver uma situação? A dama, ela está defendida pelo cavalo. Então, esse cavalo, eu preciso eliminar ele. Qual que é a única forma de eliminar esse cavalo? Com o cheque em F3. O rei não é obrigado a comer. Né? Ele pode sair. Então, aqui, se come de torre, o que eu faço? Eu como primeiro com cheque, saio aqui e depois eu como a dama. Maravilhoso, saí da situação. Agora, dei cheque e o rei saiu. Pô, o rei, miserável, né? Não estava no gibi que ele ia me enganar desse jeito. Agora, você tem duas opções, tá? Você pode comer o cavalo e se ferrar, ou você pode comer a dama e ganhar material. Olha que interessante, se come o cavalo, torre cheque, perdi, né? Tô com dama menos aqui na partida. Aí o que acontece? Ele te mostra aqui, ó, você errou, né? O lance foi errado. Você tem que mostrar aqui. Aí você tem que ir lá, dar um cheque aqui, comer. Aí ele, opa, agora você entendeu a situação, né? Aí retorna pro original. Quando chegou aqui, ó, lembra que eu disse para vocês que a ordem dos fatores altera assim o produto? Você tem que primeiro comer a dama. Comeu, aí joga aqui, ó, atacando as duas torres, tá? E aí ganhando material, tá? Ganhando qualidade, ganhando peça e a partida vai ficar bem mais tranquila para as pretas aqui. Então, é um problema, não é muito simples de olhar. Cheque, né? Rei vem, em vez de comer aqui, primeiro comer aqui. Aí ele é obrigado a comer, aí sim ganha a peça, tá? Sem estresse. Próximo problema. Esse é um problema considerado, ele vai chegando no finalzinho, ele é considerado um problema difícil, tá? Ele não é um problema fácil, porque ele tem um contra-ataque bem legal das pretas e não é tão simples de enxergar, né? Então você pensa assim, ó, bom, eu tenho meu bispo, tenho minha dama, atacando o ponto G6. Essa peça ataca o rei, quem defende essa peça? Dama, quem defende esse peão, né? Dama e bispo. Então, muito simples a ideia. Qual é a peça que eu tenho que eliminar? Né? Naturalmente, se eu como esse bispo, né? Ele pode comer aqui o meu bispo, né? Então ele fala, opa, tá tendo uma variante, tá tendo variante, então vai ter que olhar as variantes. Então ele comeu aqui, de rei. Se comer de peão, ele perde a dama, né? Aí, dei cheque, dei mate, né? Não tem o que fazer, beleza? Mas tem mais variantes. E as variantes, pessoal, elas vão sendo feitas aqui em Notation, tá? Você vai olhando aqui do ladinho, na outra abinha aqui, como se fosse um Excelzinho deles,
que eles decisiva vantagem. Mas eu procuro não olhar isso aqui para você poder treinar mesmo o conceito do jogo, né? Beleza, ele deu cheque. Se eu jogar para cá, tá? Jogar o rei para cá, ele começa a me complicar a vida também. E aí ele começa a sair do esquema, né? E não consigo recuperar. E eu tô perdendo uma torre aqui, né? Eu tô perdendo uma torre. Por mais que o rei esteja... Se ele consegue segurar esse rei, eu tô perdido, né? E o meu rei também começa a ficar exposto, começa a tomar cheque. Aí ele fala, ó, esse aqui é o que você tem que resolver. Aí você tem que buscar resolver essa situação aqui, tá? Cheque, mata. Aí você resolve a questão, tá? Então, beleza. Joguei lá, deu cheque. O único lance que eu tenho para fazer, para não ficar perdido e não dar margens para o azar, é comer aqui. Ele comeu. Aí eu retomo minha dama aqui. Aí você começa a perceber que ganha dessa forma, né? Ele vai dizendo quais são os lances que você tem que jogar ali, tá? Comeu, comeu. Cheque, venho, cheque, vai, sacrifica o peão, come o peão, come a torre. E aqui ganha material. E aí tá ganho, tá? E aqui a gente vai ver agora a outra posição do lado da visão das pretas, tá? Aqui as pretas é que jogam. Então, não é fácil de enxergar, pessoal. Já vou alertando assim que não é tão simples assim, tá? Mas o que a gente tem mas o sistema ele vai te orientando, ele vai te mostrando as posições. O que você tem que ver? Você tem uma torre que ela está entrando por aqui. Você tem uma dama que rapidamente ela vem para cá também, tá? E você tem uma torre que está nessa casa. Então você tem que aproveitar essa combinação de fatores, tá? Então vamos primeiro comer aqui. Comi, comeu. E se eu jogar para cá? Comeu. E se eu jogar... Opa. Aqui, ó, variante final. Aí clique aqui para continuar. Fiz alguma besteira, né? Quando ele falar, ó, variante final, vamos ver qual foi o erro. Então ele coloca aqui, ó. Essa é a posição que você tem que resolver, Valério. Se você não sabe resolver isso, você tem que, né, voltar pro primário. É cheque, né? Ou, desculpe. Come aqui primeiro, cheque, vem e come e pau. E ganha a posição. Então ela já não é uma posição tão simples, né? É uma posição de ganho de material. Então o que acontece? Chegou nessa posição, ele não tem o que fazer, você coloca a dama aqui, ó. Rei toma. Aí, clique aqui para ver a variante. Ó, jogou dama E4. Aí eu dou cheque e depois eu dou mate. Tá? Clique aqui para ver outra variante. O rei não quis... Mais fácil ainda. Cheque e ganhei a dama. Tá? Então você veja como é complicadinho para as pretas aqui, né? Então, comi, eliminei uma peça que estava defendendo, fui. Né? Por que eu tenho que eliminar essa peça, pessoal? Porque se eu coloco aqui, ó, primeiramente, ele vem para cá, ó, pá. E aí eu que estou levando mate, porque essa torre, esse bispo e essa dama, elas vão complicar minha vida até o máximo aqui. Né? Então eu não posso tirar a defesa de F7. Tá? Então eu primeiro elimino essa peça com cheque, tiro a dama da jogada. Tá? Aí jogo a dama aqui, ameaçando mate. Se o rei for para lá, eu dou cheque tal, e ganho a dama. E se o rei não for? Né? Se o rei simplesmente vem para G2, né? Aí eu tenho que fazer todo o lance novamente. Cheque, aí ele vem para cá ou vem para lá, cheque de novo e ganha dama. Tá? Então tem que ir fazendo as análises completas da posição. Mas é bem simples. Comeu, comeu, vem, tal, tal, e resolve a questão. Se o rei vem para G2 com a torre em H1, é dama H3, mata. Não tem nem o que contar, certo? Agora nós vamos para o nosso último problema desses temas, né? Esse aqui é um negócio bem legal. Ele é mais difícil também, né? Você vai ver que até o nível 10 ele vai... Eu vou dar um tempinho aí para vocês analisarem. Dê uma olhada bem profunda nesse problema aí, para as brancas. Observem que assim, ó, qual é a peça que está sob ataque? Né? É o cavalo, né? Ele tem um bispo e tem uma torre atacando. E esse cavalo está defendido por um bispo, que é o bispo em D8, e o peão de G7. Tá? Então eu tenho que começar
atacando, né? Tem que começar vendo as posições que eu tenho para jogar. Então, vamos lá. Posso tomar aqui primeiro? Vamos lá, comi. Clique aqui para ver a variante. Se ele come de torre, eu como aqui com cheque, variante final. Perfeito. Acabou, beleza. Vamos ver as variantes que tem. E se ele come de dama? Né? Como é que eu saio? Posso comer aqui? Variante final, clique aqui para continuar. O que ele fala? Você tem que fazer isso. Ó. Primeiro come esse, depois come esse, depois come esse. E aqui que você vai. Opa, então aprendi a posição padrão. Então tem que voltar nessa posição. Só que nessa posição a gente tem que jogar assim, ó. Pá. Aí ele vem para cá, aí que eu como para cá. Comeu. Aí eu jogo aqui. Ataquei dama, né? Aí ele e acaba a posição. Cavalo D5 ele não vai conseguir chegar em F7. Se ele come cheque, rei F7, eu vou dar um cheque aqui, vou dar mate, vou ganhar peça que a posição vai acabar rapidamente. Mas ele tem mais uma variante que ele diz que não tá batendo com a minha parte aqui, né? Então, e se eu como aqui? Comeu aqui, tá? Então, assim, a posição ela vai criando várias condições para você, são inúmeras variantes. Aí você tem que fazer simplesmente assim, ó, comer direto. E aí depois aqui, e aí você começa a dar mate. Tá? Lição completada. Você vê que não é um problema fácil. Ele tem pelo menos, se a gente for ver aqui nas anotações, 5 ou 6 variantes diferentes para você fazer. Por quê? Porque o preto não é obrigado a fazer daquele momento só, né? Então é bem interessante esse sistema, né? O set art, porque ele vai te orientando, ó, se eu fizer esse, aí ele vai, ó, tá errado, vem mais para cá, aí vem mais para lá, para você ir aprendendo a se condicionar, né? E é bem legal, pessoal, porque assim, ó, se você quiser testar, você joga o play aqui, tá? E aí assim, ó, você pode simplesmente apagar essa situação aqui, né? Esse item aqui e fazer com o tempo, né? Ele começa aqui embaixo, se você ver, ele tem um reloginho bem aqui embaixo no rodapézinho aqui, né? E aí você consegue fazer os trabalhos e vendo quanto tempo você consegue fazer. Que é uma dos treinamentos que a escola russa de xadrez faz, entendeu? A escola russa, escola chinesa, escola indiana, que são as grandes escolas hoje de xadrez, eles fazem, que é você treinar com o tempo, né? Por quê? Porque você tem que pensar rápido, porque você tem um relógio numa partida de torneios, né? Para pensar. Então, da minha parte foi isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de todos, né? CT Art 6.0, era isso que eu tinha que passar. E vamos fazer as outras partes aí futuramente, né? Para a gente ver outros temas ali bem interessantes do programa, tá? Valeriov, primeiramente eu quero agradecer a tua palestra, como sempre, super bem organizada. E queria fazer alguns comentários aí, vamos abre para o pessoal fazer uns comentários. Estou vendo que o Jaime está se coçando ali já também. Mas eu queria dizer assim, Valério, do ponto de vista da psicologia da aprendizagem, que é uma disciplina que eu ministro na faculdade, esse software tem um monte de característica interessante. Vamos pensar assim, a primeira, os padrões, né? Trabalhar com padrões, né? Quanto mais a gente estuda o funcionamento da memória, a gente sabe que os padrões, né? O Rafael falava um pouquinho antes sobre a criatividade e como se aprende, né? Como a intuição se aprende, e é evidente que ela se assenta sobre padrões, sobre informações, sobre experiência, né? Ou seja, ela não surge do vácuo, do vazio, exabrupto, como diria o Piaget. Então, esse é um ponto que me pareceu super interessante, a fixação de padrões, né? E para fixar padrões, ele traz umas coisas interessantes, né? Primeiro, o padrão de uma maneira bem simples, sem ruídos, né? Sem mais peças que só vão atrapalhar a aprendizagem do aluno, até posições cada vez mais ecológicas, vamos dizer assim, posições de jogo mesmo, né? O recurso de isolar o tabuleiro, o pedaço do tabuleiro, me pareceu também bem interessante, né? Porque eu, quando trabalhava mais com ensino de xadrez, eu montava uma posição, o aluno dizia assim, pô, não consigo resolver, professor. Aí eu dizia assim, veja, essa é a posição inicial, essa aqui é a posição final, é onde você tem que chegar. Como é que você sai, então, do real
né, para uma posição, né, ideal, vamos dizer assim, né, a posição final. E como o aluno constrói aquilo e os diversos recursos para incentivar, né, que a gente chama hoje de gamificação, né, bonifica uma coisa, incentiva ali e a pessoa vai tendo um certo incentivo. Fala, Henry. Ah, sim, perdão. Eu gostei muito do termo ecológico. Eu queria saber se é do jargão da educação isso ou não. Ele é da psicologia cognitiva. Toda vez que você usa, porque a gente usa no cotidiano a palavra ecológico como se fosse só de... ligado à ecologia. Meio ambiente. Mas ecológico na psicologia cognitiva é quando você está fazendo algo que é mais próximo do real do que uma situação de laboratório, né? O meu cérebro traduziu selvagem. É mais ou menos isso? Não, é você pensar assim, por exemplo, uma coisa é estudar a memória no laboratório com situações construídas para estudar, outra é estudar numa situação ecológica, que é como a pessoa aprende na escola, no clube. Poderia dizer que seria a diferença entre uma experiência em um ambiente hermeticamente fechado e depois você colocar com uma série de 300 milhões de variantes possíveis ali dentro de um ambiente por ali, o louco passando, falando, entendeu? Tudo isso junto também. A posição ecológica é aquela mais próxima do contexto que você usa Entendi. Então não é a variante de todas as opções possíveis, e sim dentro de um padrãozinho também, né? Isso aqui é o que pode acontecer, isso ou não? Legal. Desculpa, a palestra era do Valério, mas o termo eu achei super interessante. Jaime, diga lá, cara maestro. Não, muito boa, como você notou aí, né? A gente vê que esses recursos facilitam muito o aprendizado, né? Lembrar que isso há 30, 40 anos a gente começava a ter os primeiros livros aí para facilitar esse estudo e agora tem aplicativos que já otimizam de uma maneira, né, esse recurso de localizar e focar, né, para não perder o objetivo aí, olhando todo o tabuleiro e tal, quando olhar o todo, quando olhar a parte, tudo muito interessante. Naquela observação do Rafael também, né, essa questão de como trabalhar a intuição, né, o Kasparov tem algum estudo sobre isso e tal, e tem essa questão. A intuição, na verdade, é uma soma né, dos teus conhecimentos cognitivos e tal, com a tua experiência de jogar e com o teu estudo, né? São 3 fatores que são importantes, né? Quer dizer, é óbvio que nada cai do céu e nada é grátis, né? A intuição se trabalha de todas as maneiras possíveis, né? Você deve conhecer tua experiência, tuas limitações e saber o que você precisa estudar, né? Jogadores... Estava vendo ontem, assisti aquela palestra do Pano lá no canal dele lá no YouTube. Ele é um jogador, sim, bem racional, que explica tudo, ao contrário do Naidoo, por exemplo, que é um jogador muito tático, muito intuitivo e tal. E sabia as respostas, né, sem entender o problema não. E o Pano tem toda aquele construção lógica, assim, né, tipo da engenharia ou da matemática, né, que é tudo construído. E esses recursos que o Valério mostrou hoje ajudam de uma maneira absurda, né? Quer dizer, imagina o progresso de um garoto estudando assim, da maneira que a gente estudou, né? Mesmo que você estudou isso, é outro mundo, né? Quer dizer, uma aceleração do processo excepcional, né? E autonômica, né? Quer dizer, você não precisa depender de ter companheiros para estudar junto, de ter professores, de ter treinador ou de ter um orientador para te facilitar, né? Quer dizer, você tem esses instrumentos, claro que devem ter seus limites, precisava conhecer melhor, mas óbvio que é um avanço extraordinário, né? Quer dizer, que é o que nos oferece aí uma maravilha, né? Antes de passar para o Valério, Jaime e Valério, eu estava assistindo essa semana uma live do Cricor, ele entrevistando o Timan. Você jogou com o Timan, né, Jaime? Algumas vezes, né? Então, ele parece mais velho até no vídeo, assim, mas ele não é um cara tão velho, assim, pelo que eu estive vendo ali, mas ele está... Deve ter a idade do Mequinho, mais ou menos, aquela geração, né? Timan, Ljubojevic, Anderson, Karpov, todos eles têm mais ou menos a mesma idade. 60 então, e muitos, quase 70 devem ter agora.
Então, aí ele falando, uma vez que a palestra é sobre tática, né? E a palestra anterior do Zarur foi sobre tática, então, vou considerar as duas, né? Uma complementando a outra, mas ele falava do Tao, né? E eu lembrei da tua fala também, Jaime, como se disse que o Tao era uma figura impressionante, foi exatamente o que ele disse na live dele, como o Tao era uma figura, assim, ele cita mais de uma vez, assim, o nome do Tao, como um cara extraordinário mesmo, né? O Valério citou o Tao aí, né? Algumas frases que a gente conhece do Tao, existem as combinações certas e as combinações do Tao, né? E me parece assim, eu nunca fui um grande jogador nem nada. Assim, é uma pena, né? Porque eu sempre quis jogar bem xadrez, mas o fôlego não deu para mim, né? Mas eu percebi assim, algumas partidas que eu joguei, quando você complica para o adversário, xadrez de clube, estou falando, xadrez no nível do Jaime é evidente que é uma outra história, mas um xadrez de clube, quando você complica, você está inferior e complica, é impressionante como você pode, a pessoa acaba se complicando, né? Porque você transfere essa responsabilidade que o Valério falava muito bem na palestra, né? Passa, o exemplo que ele deu do Carlsen, e a pessoa vai se complicando, né? O que você não pode é jogar nas cordas, né? Só se defendendo, levando porrada, né? Você tem que... E aí eu acho que o conhecimento de tática é muito, muito importante, né? Sei o que vocês pensam sobre isso. Não. Perdão. É isso mesmo, quer dizer, você procura numa partida sempre levar o maior número de complicações possível para o adversário, né? Quer dizer, se você tem duas maneiras de levar um cavalo para 3, uma via 1, outra via 5, você vai lá 5 porque vai estar no bolo ali e o cara vai ter que calcular mais e tal e tal. E o Tao sempre era muito claro nisso, né? Então, eu conheci ele em 80, né? E joguei com ele lá em Erivan e tal. E a minha partida com ele é isso. Eu ganhei uma peça dele, mas ele fazia tão difícil ganhar, pô, que uma peça a mais, e eu fui lá e tal, acabei com torre bis contra torre, um troço. E sempre parecia que ele ia se entregar, e nunca acontecia, né, o tal do se entregar. Sempre ele tinha alguma coisa, sempre ele tinha um recurso, nada era grátis, né? E você lá tentando montar e tal. Então ele é excepcional, e com todo mundo, né? Você tem que ganhar a partida várias vezes, né? Ele tem que ganhar a abertura, tem que ganhar o meu jogo, tem que ganhar o final. Eles não se entregam. O Tao era excepcional nessa criatividade de criar dificuldades, né? E aparentemente ele entrava aí na tua cabeça, sabia o que te desagradava mais, né? Não é porque o que é problema para ele, por exemplo, não é para mim, né? O contrário, né? Quer dizer, o que é problema para o Botvinnik, problema no match dele lá, que é um cara extremamente estratégico, era uma coisa, né? O que era problema para outro jogador tático era diferente, né? Então, tem muito do psicológico nisso, né? Essa luta acaba sendo muito grande. O Tao tinha outras qualidades que, como pessoa, né, humana e tal, que poucos campeões do mundo têm, né? Eu conheço pouco o Carlsen, mas até aquela época ele era realmente uma exceção ali dentro do que a gente, pelo menos dos campeões do mundo que eu conheci lá, né, como Botvinnik, Smysl, Spassky e tal, eram outro tipo de pessoa, né? Pessoas bem mais diferentes, né? Mas... Antes de passar, o Valério acho que quer fazer algumas considerações. O Henry acho que ia falar alguma coisa? O Jaime foi mais brilhante do que o que eu ia dizer, e é basicamente o mesmo assunto. Eu ia só citar que o Krikor surgiu na ideia, e o Krikor está fazendo um programa bem interessante. Eu gosto, tá? Eu, Capivarão, eu gosto de um programa que ele está lançando, que ele já está, acho que é o terceiro vídeo que ele lança, que é a Rinha de Capivaras. Ele bota duas pessoas que não sabem jogar direito, quer dizer, que estão aprendendo, como eu também, né? Que estão aprendendo dia a dia ali, vai aprendendo um golpe, aprendendo outro, para se degladiar. E aí ele vai comentando isso como se fosse um comentarista de esporte. Exatamente, briga de galo, exatamente. Acho que a sacada dele foi muito legal. E o que esse linka em relação ao que a gente estava falando, e que o Jaime brilhantemente falou também, é que a gente vê claramente muitas jogadas de acordo com o ímpeto da pessoa. A gente já vê, quando a pessoa é mais defensiva, ela já age de um jeito, se ela é mais agressiva, vai agir de outro. Então a gente vê pessoas deixando pendurou,
entendeu? Pendurou. Aí depois disso a gente percebe que ele percebeu um jeito que aquela pendurada seria vantajosa. Ele acaba tendo a vantagem depois. É exatamente essas coisas que... sabe esses lances que o Capivara faz por sorte? Entende? Que pareceu que era uma porcaria, mas no meio do caminho... Não, na verdade não era. Foi uma jogada legal, porque o adversário, pelas condições dele, é levado a fazer uma outra jogada do que não aquela originalmente pensada. E aí o Krikor vai comentando junto. Eu achei bem legal. Achei que abrilhantava aí a informação, abrilhantava o assunto que já estava sendo colocado. Fala aí, Jovem. Bom, eu agradeço aí os comentários, a oportunidade, né? Fico à disposição aí para quem tiver mais alguma dúvida, né? Ali no nosso chat mesmo, no nosso grupo. Porque assim, ó, hoje a tecnologia ela está à disposição, né? E o que eu assim oriento assim o pessoal que inicia, né, no xadrez, começa os primeiros estudos com softwares, né? Pegue um software, né, e comece a estudar ele, assim, se aprimorar, porque hoje assim quem faz tudo não faz nada, né? Hoje existe muito material, muita informação, várias coisas assim, né, que dificultam muito o nível de foco e aprendizagem, né? Então, escolhe ali um software, eu escolhi o CTArt, gosto muito, para poder estudar. E o CTArt, ele é interessante, para celular, né? Ele tem lá o Chess King, que ele tem um monte de material gratuito, tá? E aí, se você paga, você tem mais diagramas, só isso, né? Então, você tem lá 100 diagramas que ele te dá de graça, se pagar, ele tem 1000 diagramas. Mas é mágico, assim, as coisas que ele tem. Eu não lembro qual que é o nome dele, Moziev, Ivan Moziev, não sei como é que é o nome do dono lá, o grande mestre que gerencia isso, né? O Chess King, mas é fantástico, fantástico. Vocês fiquem à disposição. Ele tem no chessok também.com, muito material para venda, e tem na Amazon. Amazon.com tem lá o CD, o DVD para você instalar o negócio, ou você baixa lá um link. Eles têm a venda em várias plataformas aí, o CTArt 6.0. É bem legal, vocês vão gostar bastante. Eu acho até, Valério, em cima do que você estava colocando, né? Eu acho o papel do professor, né? Eu observo assim que a época que a gente vive do ponto de vista da informação é fantástica. A gente tem informação, está no ar, né? Bits e bytes aqui estão passando pelo ar, né? Mas o que eu observo é que essa geração nova, ela não tem dificuldade com a informação está aí. Mas como estudar, né? Que talvez a geração, Jaime, a nossa geração, a tua principalmente, você chegou a grande mestre de uma maneira, vamos dizer assim, analógica, né? Sem os recursos digitais. E aí eu vejo o papel do professor e do treinador, de uma forma geral, que é um papel também de curadoria, de mostrar o que é importante, né? Ou seja, ter tudo e não ter nada é quase igual, né? Você não sabe o que fazer com aquela montoeira de informação, mas diz assim, o que estudar? Estude isso, estude aquilo, estude aquele outro, siga, né, dessa forma, né? Esse papel de curadoria, né, é a mesma coisa hoje. Você pega os alunos têm informação, mas eles não sabem separar uma fake news de uma informação certa, por exemplo. Eu olho e sei, meu filho tem 20 anos, às vezes ele vem perguntar para mim, pai, o que você acha disso? Eu falei, fake news? Como é que você sabe? Eu falei, tá na cara. Olha a cara da matéria, não pode, os robôs não se desenvolveram dessa forma ainda. Mostrou. Olha só, tá ali o mate ali armado ali, você não está vendo, né? Então, esse é um ponto, né, que eu gostaria de ouvir vocês. E um outro, ontem ele estava assistindo um campeonato, não sei se era um mundial de RPG. Eu acho que o xadrez tem que aprender muito ainda com essas formas de divulgar. Então, por exemplo, ele passou assim horas assistindo um mundial de RPG, passou na televisão, né? Quando eu falei com o Krikor, quando o Krikor deu a live para nós, eu perguntei isso para ele. Falei, mas vocês experimentaram colocar um narrador tipo Sport TV, que é um cara, né, que faz o show, não entende muito do esporte, mas faz aquele show, mas sabem promover o esporte para a maioria, né? Ou seja, o xadrez se tornar atrativo para as pessoas, mesmo as pessoas que não jogam xadrez. Então, o xadrez ele fica preso algo que, para você apreciar, você tem que ter muito conhecimento. Você tem que entender. O leigo não sabe a diferença minha e do Jaime, por exemplo. Não sabe.
né? O Jaime é o grande mestre e eu sou o capivara, por exemplo, né? Então, eu acho assim que a gente tinha que começar a promover o xadrez dessa forma também, né? Para que a grande maioria olhe, né, e possa assistir, por exemplo, na televisão. O Krikor faz um pouco disso, eu acho, que ele é da geração digital. Ele fala de uma maneira, brinca e tal, que é gostoso de ver a maneira dele falando. E como é um cara da era digital aí, né? Ele faz bem isso, né? Sei o que vocês pensam sobre isso. Ih, entregou o cavalo. Ih, olha ali. Ih, ele não vai perceber, hein? Não vai perceber. Cheque, capivara da cheque. É isso. E aí, Jaime? Não, primeiro eu acho que eu assisti a Olimpíada com o Krikor e o Leitãozinho, né? Uhum. E achei ótimo, né? Tenho tido a oportunidade de ver aí as aulas, aí o Palermo preparou algumas aulas sozinho lá em La Plata e tal, pôs aí no YouTube e achei interessantíssimo. Muito ruim a aula dele, Jaime, do Palermo. Tecnicamente, assim, né? Não o conteúdo, é um GM, mas a maneira que ele não tem dinâmica nenhuma, né? Isso. Agora, claro, conhecendo o Palermo e sabendo que ele está sozinho, trancado lá e tal, né? Na casa dele, e não tem conhecimento nenhum de nada de tecnologia, né? Já era. E já tem seus 60 e tantos anos, eu achei fantástico ali, né? O Pano, nessas aulinhas do Pano, já é diferente. Eu gosto muito do Pano. Me lembro que eu assisti o match do Kasparov contra o Deep Blue em 96, 97, mesmo, quando foi o match dos dois, com o Pano num café argentino. Ele tinha sido contratado pelo café, se pagava lá uns $10 para entrar no café, ganhava lá um café, e as aulinhas do Pano, né? E ele vinha recebendo lá os fax na época, né, com os lances e tal, e fazendo lá, e a gente analisando a partida do Kasparov e do Deep Blue. 96 o primeiro, 97 o segundo. 97, então, né, que foi o que ele perde, que gera todo. Fantástico acompanhar com ele lá, que conhecia o match, que tinha trabalhado como analista do Korchnoi, então conhecia muito do negócio. Então, uma coisa, hoje ele tem essa característica, esse humor dele lá muito ácido, né, e tal, mas é outra coisa que ele coloca como importância, digamos assim, na coisa que ele visita. Então, eu acho que esse momento de muita riqueza de tudo que a gente pode ter de informação, a atratividade da coisa, o xadrez. Tem aquele garoto espanhol que narra como se fosse futebol, né? Que também é muito interessante. Tem muitas experiências, né? E as outras modalidades, que você falou do RPG, a dama, o Go, o bridge, o pessoal me ligou de São Paulo outro dia, dizendo que como é que está caminhando a questão do bridge online e tal. Então tem muita coisa feita. O xadrez está meio, talvez, parado, as federações estão muito devagar, a própria FIDE eu achei muito devagar, mas esses garotos do chess.com, do Lichess, do Chess24 e tal, eles estão bem mais dinâmicos assim, e estão trazendo contribuições fantásticas, eu acredito, para a promoção do xadrez, né? Seria bom que a FIDE fosse um pouco mais ativa e tivesse a própria federação nacionais, aí tivesse alguma coisa, mas se vê muito pouco, né? O que as federações nacionais estão fazendo? Hoje o protagonismo, me parece, está com essas empresas, digamos, não sei se privadas ou até o Lichess nem é privado, né? É uma comunitária, assim, digamos, né? Mas eles estão fazendo muita coisa interessante. E eles que estão com o protagonismo hoje da promoção do xadrez brasileiro, do xadrez mundial, né? Nem brasileiro. Né? São eles que estão dizendo aí, é isso que o xadrez vai por aqui, vai por ali e tal. A FIDE perdeu totalmente o protagonismo do processo, né? Quer dizer, a gente não até esqueceu que estava tendo um candidato aí em abril, né? Torneio de candidato e desapareceu, né? Voltou com essa Olimpíada que na verdade saiu por causa do pessoal do chess.com, mas cheio de problema, tiveram que dividir o título porque não tinha regra para quando cai a conexão de uma equipe, né? Quer dizer,
tem que ter uma previsão, porque não é, né? Nós estamos falando do mundo todo, a rede pode cair ali, dar uma zaga. E aí tem que dividir título e tal. Quer dizer, achei ruim assim, a maneira que se organizou a coisa, perdeu muita vantagem. A gente vê coisas mais atraentes, mas eu acho muito interessante isso. Cada vez mais a coisa ser meio distribuída, assim, né? Não é uma coisa mais concentrada, né? Não se tem mais que construir uma hierarquia, tudo depender da federação e tal, né? Hoje em dia o xadrez já cresceu de maneira diferente de dentro das federações. Não sei se a federação recupera algum tipo de controle no futuro, mas hoje me parece difícil, assim, né? Não sei como caminhará esse chess.com, chess24, Lichess, não sei, mas esses sites que o Valério falou ali, que tem recursos muito bons também de ensino, né? Também não sei como é que vai virar isso para frente. Fala, Henry. Perdão, na verdade pode ser que se a resposta for curta, tá bom, Jaime? Você colocou um adjetivo no tal, diferente. Me chamou a atenção. Eu queria que, se puder ser curto, eu queria que comentasse um pouquinho. Eu não conheci tal, o senhor conheceu, então acho que seria legal. Eu diria assim, o tal é um cara que se preocupa com as pessoas, né? Ele tem uma relação pessoal. Eu eu e em seguida já conheci a esposa dele, que estava lá em Yerevan também, a filhinha dele na época pequena, hoje deve ter quase 50 anos. Entende? A relação dele na rua, né? As pessoas paravam ele, né? Eles perguntavam, o Misha, era um sussurro assim que, quer dizer, na terra do Petrosian, né? O Tigran estava lá, né? Na época vivo ainda. E tudo. Ele é uma pessoa conhecida nas ruas, então. E as pessoas têm essa característica, né, de chegar e conversar com ele, como se ele fosse um amigo da esquina. Ninguém chegava para falar com o Tigran, entende? Havia um distanciamento natural das pessoas com o Spassky, com o Fischer, né, com o Smyslov e Botvinnik, então nem se fala, né? Botvinnik era quilômetros de distância, né? Por mais que eu encontrasse com ele lá nos eventos da FIDE e tudo, o Botvinnik não tinha assim, né? O Karpov foi lá, tentou falar com ele e tal, mas ele, né? Ele estava em outro planeta, assim, e tal. E o tal não, o tal estava com as pessoas ali, ele tinha essa empatia generalizada com as pessoas. Ele foi campeão do mundo, que lhe dava muito poder na época da União Soviética, e nunca houve nenhum caso de perseguir ninguém, de tentar benefícios esdrúxulos e tal. Ele, pelo contrário, né, é o único campeão do mundo que absolutamente interferiu em qualquer processo lá dentro, etc. Então, eu tinha uma profunda admiração pelo Tal ali como pessoa também. Claro que como enxadrista, desde criança, né, a gente admirava o Tal. Na época, ficava louco, né, cada vez que via uma partida do Tal, tentar descobrir. E, óbvio, a gente achava os furos, né, porque depois vinham as análises, você lá no clube, secando as partidas, achava os furos, né? Mas é o que o Wilson falou, é a pressão, o Valério também falou, né? É a pressão, o tempo, jogar com o campeão do mundo. Você sabia, né? E dizer, o cara pensava, tem que ter um furo aqui, e o pessoal depois vai achar, e eu não achei aqui. Quer dizer, tudo isso acabava com você, né? Todo mundo vai saber e tal, e a equipe precisa achar e tal. E hoje você tem que achar isso em 3 minutos, né? Legal. O Valeriov já estão chamando ele para o almoço ali, mas só antes de encerrar, o Tima conta uma história do Tal interessante. Parece que ele está jogando um torneio de candidatos, assim, e ele jogando, um torneio importantíssimo, né? Aí termina a rodada do dia e diz que ele vai jogar um pingão à noite. Aí diz que o Timo fala assim, ó, do ponto de vista profissional, assim, zero, né? Porque, você não deve jogar um pingão à noite, você está jogando um torneio sério, mas do ponto de vista de alguém que é apaixonado pelo xadrez, dá para entender perfeitamente, né? Em Yerevan aconteceu isso. Nós estávamos lá jogando e tal. Foi em Yerevan, Jaime. Ele fala em Yerevan, é isso mesmo.
Nós estávamos jogando lá e tal, e aí fomos dar umas simultâneas, aí ele ganhava lá vodka, rum, armênio, aquela coisa toda. Então eu ganhei lá 3, 4 garrafas, não bebia nem nada, eles sabiam disso, né? Então, 4 da manhã, me liga lá. O campeão do mundo quer falar com você. Aí o tal liga e diz assim, pega tuas garrafas de rum e vem aqui. Aí eu peguei lá minhas garrafas e fui lá. Eles estavam jogando ping, bebendo, no meio do torneio, né? Fiquei lá com eles uma meia hora, deixei as garrafas e voltei a dormir, né? Mas, e só falando besteira, então todo mundo ali, estava o torneio inteiro ali. Ele na suíte dele, claro que nós tínhamos um quartinho, ele tinha um andar inteiro lá para ele. Ele era o campeão do mundo. Então a gente... Ele era muito divertido e tinha isso, ele ficava jogando ping lá a noite inteira, 4 da manhã, né? Sei lá o que ele ia fazer, como é que ele ia. Não ia preparar porra nenhuma, seguramente, né? Ele ia jogar no outro dia. Mas era fantástico, cara, assim, de paixão pelo jogo, né? Essa era a preparação dele, né? Jogando no hospital, né? Sempre tava problema no rim dele, sempre tinha um problema de rim, estava sempre se operando. E jogando ping lá, o Spassky conta que ia jogar ping com ele no hospital, o médico ficava um louco lá com ele, porque não respeitava nada de isolamento, de descanso, de nada. E ele lá fumando, jogando ping, bebendo. Ele vivia intensamente a vida, né? Uma desculpa aí, foi muito longo. Estrela de primeira grandeza, né? Consome a energia rápido, né? Isso também. Valeriov, então, de novo, muitíssimo obrigado por atender a solicitação nossa aí do clube. Trouxe um tema interessantíssimo. Posso contar com mais uma sequência? Essa é a palestra? Pode, dividiu? Certeza. Essa é a parte 1. Parte 1, então vamos fazer uma sequência de palestras. Eu acho que tem muita informação interessante que você está trazendo. E muito obrigado. Agradeço também a presença do grande mestre, sempre contextualizando aí as informações. Jaime, muito obrigado. E agradeço a participação de todos, né, que num feriadão aí como esse, um feriado prolongado, estão aí prestigiando as nossas atividades, né? Abraço para vocês. Bom abraço, meus queridos. Grato aí pela participação, hein? Obrigado, Valério. Estava ótimo a sua palestra. Obrigado, Jaime. Um abração, querido. Tchau, tchau. Faltou a Dilma falar alguma coisa aí, né? Ofereceu um cafezinho, não sei. Rafael aí. Não, Fala, Rafael. Valeu, pessoal. Obrigado pela palestra, Valério. Muito boa a palestra. E bom domingo, bom feriado para todos. Agradeço. Bom feriado, queridos. Rafael, abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.